Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast da abordagem do paciente com ascite, febre e dor abdominal. Meu nome é Nicolas Peixoto e lembro a todos que este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Então vamos lá. Agora, organizando nosso pensamento para essas quatro síndromes, essas quatro grandes síndromes, que seriam a demigênica, a ascítica, a síndrome da insuficiência hepática ou cirrose, e síndrome da hipertensão portal, a gente consegue agora perceber algumas coisas importantes. Primeiro, o dado da história da paciente, que é assim, mais importante para a gente conseguir entender o porquê que ela chegou nesse estado, seria o dado de que ela é infectada pelo vírus B, que no caso é provável etiologia desse quadro clínico rico. Outro ponto importante do nosso pensamento é tentar pensar o motivo ao qual a paciente apresentou esses episódios de febre recente, além do quadro de dor abdominal inespecífico, que poderia ser muito bem explicado pela ascite em si. Mas nós não devemos limitar nosso pensamento clínico apenas nessa explicação, uma vez que outras causas de dor abdominal podem estar ocorrendo nessa paciente, ok? Pela história e exame físico, podemos dar menos importância a certas causas infecciosas para essa febre, como pneumonia e infecção urinária, conduzindo o nosso pensamento para a causa mais provável de febre no quadro atual da paciente, que a gente quer, certo? Bem, qual é uma das causas mais comuns de febre em pacientes com síndrome ascítica, na ausência de infecções importantes como as citadas? Devemos pensar o quê? Na peritonite bacteriana espontânea, ok? Mas uma dúvida ainda assim pode ocorrer. E a peritonite bacteriana secundária, ela pode ocorrer? Pode sim, por que não, Tendo ainda mais a paciente com históricos para centésimas de repetição, Isso pode ocorrer sim. Então devemos pensar nisso também. E por isso devemos pensar, devemos ter, na verdade, uma investigação agora complementar, Devemos investigar mais esse líquido acítico com exames complementares desse líquido. E outros exames também, com o intuito de afunilarmos ainda mais nosso pensamento clínico, determinando as etiologias desse quadro clínico rico. Vamos agora falar sobre a investigação complementar, certo? Paracentese. Por que a paracentese é importante? Paracentese é um método invasivo ao qual a gente colhe o líquido acítico, e manda esse líquido acítico para análise. Analisando esse líquido acítico, nós podemos determinar o aspecto macroscópico, celularidade, bioquímica, cultura, antibiograma e também a citologia oncótica, certo? O aspecto macroscópico é importante, pois podemos determinar já várias etiologias diferentes dessa ascite, pois a gente consegue determinar se é uma ascite serosa, hemorrágica, biliar, quilosa, ok? Celularidade é importante, pois ela permite dar a contagem de células, certo? Por exemplo, na peritonite bacteriana espontânea, ela consegue determinar para a gente a quantidade de polimorfos nucleares, que é indispensável no diagnóstico da PBE, ok? Além disso, pode falar se tem, por exemplo, predomínio de linfócitos, como na tuberculose. A análise qualitativa também ocorre nessa celularidade, certo? Bioquímica é importante por quê? Porque ela permite a gente determinar, por exemplo, a albumina desse líquido acítico, determinando o GASA, que é um cálculo indispensável na investigação do líquido acítico, do paciente acítico, certo? GASA acima de 1,1 é transudato, que possivelmente a gente iria encontrar nessa paciente, certo? Pela síndrome de hipertensão portal. Beleza, outros componentes importantes dessa análise bioquímica, a glicose, proteína total, LDH, triglicerídeo, bilirrubina, níveis de ureia e amilase, porque com essas dosagens a gente consegue já orientar se é uma ascite pancreática, biliar, urinária, a gente consegue diferenciar essas coisas, ok? Outra análise desse líquido acítico importante seria a cultura, porque a gente determina o agente etiológico, por exemplo, se ela tiver uma peritonite bacteriana espontânea, que a gente sabe que na peritonite bacteriana espontânea o principal agente é a Escherichia coli, assim como outras enterobactérias, mas principalmente uma bactéria só intestinal, ok? Beleza. Por fim, a citologia oncótica, que é para nós investigarmos essa questão maligna, carcinomatosa, certo? Principalmente se o GASA for menor do que 1,1, que fala a favor de um exudato, a gente vai investigar essa citologia oncótica para ver se tem células
oncológicas naquele líquido, ok? Hemograma completo. Por que o hemograma completo é importante? Né? A gente tem que saber se ela tem componente anêmico subjacente, se o leucograma tem um desvio para a esquerda ou não, né? Se a plaquetometria está alterada ou não. Por que a plaquetometria estará alterada? Hiperesplenismo, né? Ela poderia ter um esplenismo, né? Certo? O hiperesplenismo que está reduzindo a quantidade de plaquetas. Então, o hemograma consegue determinar esses componentes, né? Se estão alterados ou não. Bioquímica. Quais são... O que é importante da bioquímica? Eletrólitos, claro, é uma paciente, né, retentora crônica de sódio e volume pela fisiopatologia, né? Glicose, o que é importante? O paciente com insuficiência hepática, né, tendendo à hipoglicemia do jejum, glicose é importante. Ureia e creatinina, por que é importante? A gente tem que ver como está essa função renal, já que é uma paciente hipertensa crônica e também, né, com insuficiência hepática, né, podendo encaminhar para uma síndrome hepatorrenal, vamos dosar a ureia e creatinina. Se realizar sorologia para hepatite viral, devemos realizar sim essas sorologias. Por quê? A paciente falou para a gente que tem hepatite B, só que a gente tem que confirmar se ela tem essa hepatite B e também fazer um screening, né, sorológico para DSTs, já que a hepatite B também é uma DST, ok? Devemos dosar também, por último, né, uma PCR sérica e fazer o VHS do sangue, óbvio, buscando, né, essa questão, esse processo inflamatório inespecífico, ok? Enzimas hepáticas é importante por quê? Porque a gente consegue ver se tem, né, essas elevações transaminases compatíveis, né, com a lesão, né, do hepatócito, e também a gente tem que fazer a dosagem da fosfatase e da gama-GT por conta de quê? Pelo fato da paciente estar ictérica, devemos ver se a paciente tem algum componente canalicular. Função hepática dispensa, né, comentários, porque a paciente é um paciente com estigma de insuficiência hepática. Devemos fazer esse exame vendo a bilirrubina, PTT, INR e albumina, ok? A albumina, lembrando que já foi pensada também para fazer o cálculo do GASA, certo? Métodos de imagem. Métodos de imagem são indispensáveis, né? A gente tem que ver se essa paciente, pelo fato de estar ictérica, tem algum distúrbio obstrutivo ou mecânico junto, né? Então, uma ultrassom de loja hepática está muito bem indicada. Devemos fazer também o rastreio neoplásico do fígado. Então, vamos também pedir essa ultrassonografia dessa loja hepática para ver isso, certo? Por que, no caso, né? O rastreio neoplásico porque é um paciente com hepatite B crônica, certo? Então, a gente sabe que hepatite B crônica é um grande fator de risco para carcinoma hepatocelular, certo? Além disso, devemos aplicar a técnica do Doppler fluxometria para ver como que está, né, esse fluxo hepático do sistema porta-hepático, já que é uma paciente com estigmas de hipertensão portal, certo? Outro exame indispensável, raio-x de tórax, pois devemos fazer os diagnósticos diferenciais dessa dispneia, desse muro vesicular, reduzindo em bases, né? O que a gente tem que pensar? Uma pneumonia, insuficiência cardíaca, a própria CIT? Não sei. Então, vamos pedir esse raio-x de tórax para investigar, certo? Por fim, em um primeiro momento também é importante investigar se essa paciente possui essas varizes esofágicas ou gástricas, né, por conta da hipertensão portal, apesar dela não relatar sangramento, certo? Mas a gente vai pedir, então, uma endoscopia digestiva alta para afirmar se ela tem ou não essas varizes. Uma vez colhidas as informações da história, exame físico e laboratório, podemos estadiar o paciente quanto à sua gravidade e determinar a necessidade de certos procedimentos, como tratamento específico para hepatite B e o transplante hepático, por exemplo. Para isso, usamos o Child-Pugh e o MELD. Os componentes de Child-Pugh são quais? Bilirrubina, encefalopatia, albumina, tempo de protrombina e a CIT. E os componentes do MELD são bilirrubina, INR e creatinina. Vamos falar agora sobre o tratamento dessa paciente. Devemos começar o tratamento com uma dieta específica, né, com restrição de sódio, por conta da fisiopatologia de estímulo crônico exacerbado do sistema renina-angiotensina-aldosterona e outros conteúdos fisiopatológicos, né, e também fazer uma restrição hídrica, certo? Porque a paciente pode apresentar uma hiponatremia, certo? Além disso, devemos preconizar a dieta com aminoácidos ramificados, restringindo os aminoácidos aromáticos. Diuréticos, né? Nos diuréticos é importante a gente lembrar de duas coisas, né? Primeiro, por que eu vou dar esse diurético? Porque ele é necessário por conta, né, do acúmulo de volume, né, diante esse hiperaldo secundário à hipertensão portal, certo?
Segunda coisa, como que eu vou fazer esse diurético e quais, no caso? Principalmente dois, espironolactona e furosemida, certo? Os esquemas são, ou eu associo os dois juntos desde o início, ou eu começo com a espironolactona e associo furosemida depois, certo? A literatura não recomenda muito a gente dar furosemida sozinha, ok? Então, é sempre associando com a espironolactona. Antibiótico. A utilização de antibiótico pode ser pensada no contexto de profilaxia ou de tratamento, como feito na PBE, certo? Ao qual fazemos a profilaxia com a quinolona, principalmente a norfloxacina, e tratamos com uma cefalosporina de terceira geração, como a ceftraxone, certo? No entanto, outros antimicrobianos podem ser pensados, principalmente no contexto da infecção, né, por gram-negativos. Paracentese. Bom, já falamos de paracentese na investigação. Ela aparece de novo no tratamento? Com certeza. A paracentese é um procedimento invasivo com intuito diagnóstico e ou terapêutico, certo? Sendo esse diagnóstico terapêutico é realizado principalmente quando o paciente está sintomático em termos de dispneia e de distensão abdominal, certo? Que pode ser uma das causas da dor abdominal também. Certo? Porque aquela ascite ela pode estar tão tensa que está deixando a parede abdominal né, distendida demais a ponto de causar dor. Então, vamos realizar essa paracentese de alívio, certo? Esse procedimento também é usado em casos da ascite refratária. Como assim? Como assim a ascite refratária? São aquelas ascites que não respondem inicialmente à terapêutica da restrição sódica e diurética, e também aquelas ascites que retornam depois de várias paracenteses, tá bom? É importante lembrar que não devemos retirar mais de 5 litros de líquido acítico sem realizar a reposição da albumina, pois essa retirada inapropriada pode ocasionar um evento agudo de redução de fluxo sanguíneo abdominal, podendo levar até mesmo a hipovolemia renal, descompensando na chamada síndrome hepatorrenal. Por fim, é importante lembrar que a coagulopatia e trombocitopenia é contraindicação relativa, não absoluta da paracentese, certo? Lactulona. Por que a lactulona é importante nesses pacientes? Bom, é um medicamento utilizado com o intuito de reduzir a conversão do amônio, que não é absorvido pelo trato gastrointestinal, pela amônia, certo? Que é absorvido. Ou seja, ele vai impedir essa conversão do amônio para amônia. Ficando com mais amônio, eu absorvo menos amônia, certo? Absorvendo menos amônia, eu tenho menos encefalopatia, certo? Então, é basicamente isso. Mas por que a lactulona impede essa conversão? Porque simplesmente ela vai aumentar a velocidade do trânsito intestinal. Fica menos tempo ali, converte menos. Então, com menos amônia absorvida, né, temos menos encefalopatia. Outros tipos de tratamento que devemos considerar, né, principalmente no segundo momento, como o TIPS, que é o shunt portosistêmico intrahepático transjugular. Ele deve ser pensado naqueles pacientes com ascite refratária, sendo uma alternativa às paracenteses seriadas, ok? Outro procedimento também é o transplante hepático, ao qual pode ser considerado, né, de acordo com o estadiamento do paciente. Por isso o Child e o MELD, principalmente, é importante. Não devemos esquecer do tratamento específico para hepatite B. Paciente tem hepatite B, vamos tratar só a cirrose? Não. Vamos tratar também o vírus, né? Mas esse tratamento ele segue critérios específicos baseados pela presença ou não de cirrose, do estadiamento e das alterações das transaminases, além das alterações sorológicas, certo? Como, por exemplo, a presença do HBe-AG, por exemplo, né? Quais são os medicamentos mais utilizados no tratamento específico da hepatite B? O tenofovir e o entecavir. Contudo, outros são utilizados também, como interferão alfa, né? E a lamivudina. Em pacientes com síndrome hepatorrenal, tratamentos adicionais são usados, como os vasoconstritores, por exemplo, a terlipressina, associados à albumina. Okay? Então, basicamente, são esses tratamentos que a gente teria que fazer nessa paciente, ou pensar pelo menos, certo? Só um adendo. Pacientes com síndrome de hipertensão portal podem estar utilizando beta-bloqueadores como profilaxia de sangramentos de varizes esofágianas e ou varizes gástricas. Contudo, os beta-bloqueadores podem reduzir a sobrevida dos pacientes com cirrose em estágio final. Dessa forma, seu uso deve ser criterioso e baseado em custo-benefício, ok? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e curtam a página do Facebook da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense e se inscrevam no nosso canal do YouTube. Até a próxima!